Saudações! Seja muito bem-vindo à nossa aula de momento angular. Depois da trilogia Impulso, Momento Linear, Colisões e Centro de Massa, chegou a hora de rodopiar. Vamos comigo no momento angular. Esse é o nosso e-mail institucional nesse projeto maravilhoso do IFRN que prepara você para Enem, escolas militares e concurso também de professores. O objetivo da aula de hoje: comparar o momento linear que tratava da translação com o momento angular que trata das rotações e fazer muitas aplicações de momento angular e torque. Está preparado? Vamos comigo! Olha a bailarina girando aí, gente. Inicialmente ela está de braços abertos e rodopiando. Aí de repente ela fecha os braços. O que é que acontece? Gira mais rápido, né? Quer tirar a prova? Faz você aí agora. Dá uma pausazinha no vídeo. E não fica muito de um lugar que você pode se machucar, tá? E começa a rodopiar com os braços abertos. Fecha os braços. Aconteceu a mesma coisa que a bailarina, né? Ao fechar os braços, gente, a velocidade angular dela, a velocidade com que ela gira aumentou. Muito bem, Carlos. Então, devemos perceber que a massa da bailarina, assim como a sua, não mudou em nada. Você continua tendo o mesmo número de moléculas, assim como a bailarina. Mas, de fato, algo mudou ao fechar os braços. Sim, girou mais rápido, lembra? Foi a velocidade angular. A grandeza relacionada à dificuldade ou facilidade de giro é chamada de momento de inércia. Então, de uma forma geral, quanto mais concentrado a massa estiver em torno do eixo de rotação, menor será o momento de inércia. E que, por isso, aumentou a velocidade angular de giro. Então, gente, esse tal de momento de inércia tem a ver com a distribuição de massa ao redor de um eixo de rotação. Quanto menor a distribuição de massa, quanto mais concentrado, quando, por exemplo, a bailarina ou você fechou os braços, você concentrou sua massa em torno do eixo de rotação. Você diminuiu esse tal de momento de inércia. Como consequência, você já sabe o que aconteceu. Aumentou sua velocidade angular. Existe, porém, uma grandeza física que ficou a mesma durante a situação mostrada. E essa grandeza é chamada de momento angular. Então, gente, nós podemos dizer que o momento angular é algo que se conserva durante as rotações. E como é que se calcula esse vetor momento angular representado pela letra L? É o produto do escalar, momento de inércia, pela velocidade angular. A unidade de momento de inércia é quilograma vezes metro quadrado. A de velocidade angular, como já vimos na aula 10, é radiano por segundo. Ao multiplicar, como o radiano é adimensional do ponto de vista de unidades físicas, ficamos quilograma vezes metro quadrado por segundo para o momento angular. E você percebeu, né? Como tem duas coisas multiplicando, dando algo constante, que é o momento angular. Se uma delas diminuir, a outra aumenta. No caso da bailarina, ao concentrar a massa, diminuiu o momento de inércia, aumentou a velocidade angular. Carlos, achei muito interessante. Mas, Carlos, como é que se representa a direção e o sentido desse vetor momento angular? É dado por uma regra, gente, chamada regra da mão direita. E o interessante é que ela vai ter o mesmo sentido do vetor velocidade angular. Ou seja, pega a sua mão direita aí. Ok, Carlos. Gira os quatro dedos. Para onde ficar o seu polegar, você tem a velocidade angular, que é um vetor, e também o momento angular. Momento angular e velocidade angular são vetores que apontam de acordo com o polegar, atenção, da sua mão direita. Não esqueça disso. Então, mais um exemplo. Você tem alguém numa cadeira giratória com 2 pesos nos seus braços, nas suas mãos. E aí, gente, ele começa a girar. Quando ele traz os pesos para próximo do seu peito, gira mais rápido. É lógico que eu já esperava isso, né, Carlos? Eu concentrei a massa, diminuiu o momento de inércia, aumentou a velocidade angular. Agora preste atenção. Você percebeu que ele está girando no sentido
anti-horário. Faz sua mão, vai. Anti-horário, comigo. Atenção, câmera, mão direita, sentido anti-horário, os 4 dedos. Olha o polegar para onde ficou, para cima. Esse é o sentido do vetor momento angular ou velocidade angular, né? Ambos têm o mesmo sentido. Então, a partir de agora, preste atenção, gente. Como o momento angular foi para cima, nós vamos convencionar o sentido anti-horário como positivo. É muito importante que você entenda porque eu fiz isso. Como o momento angular para cima decorre do sentido anti-horário, todas as vezes que algo estiver girando no sentido anti-horário contra o ponteiro dos relógios, você vai definir um sentido positivo para ele, ou seja, aponta para cima. Se ele estiver girando no sentido horário, câmera, foque em mim, câmera. Se estiver girando no sentido horário, momento angular para baixo. Gravou? Anti-horário, qual é o sinal do sentido do momento angular? Positivo, ele é para cima. E se for no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, ele é negativo, momento angular para baixo, tá bom? Nesse exemplo aí, ó, você vê que ele está positivo para cima. Isso será fundamental na nossa aula de hoje, tá bom, gente? Então, para que a gente possa entender de fato o porquê ficar um polegar para cima e para baixo, é porque tem uma coisa a nível mais avançado, você que é aluno de Mecânica Básica 2 aí da licenciatura do IF, nós vamos ensinar através de determinantes a calcular o produto vetorial. Na aula de hoje, para nível de escolas militares, Enem e Olimpíadas, a gente não vai falar no produto vetorial trabalhando com determinante, tá bom? Então vamos lá. Dado 2 vetores U e V, o produto vetorial representado por U vezes V, aqui é o chamado produto vetorial que vai me dar um vetor, por isso que o nome é produto vetorial. Vai definir um vetor que é perpendicular ao plano. Agora eu entendi. Como a minha mão está no plano XY, o meu polegar entrou num plano perpendicular a esse plano que minha mão está. É por isso que tem a história do dedo para cima e dedo para baixo. Tá bom, gente? Perfeito? Então, o momento angular vai se relacionar com o momento linear e o vetor posição D pela relação. Lembra que é o produto vetorial? Então, momento angular é o produto vetorial do vetor posição D em relação ao eixo de rotação vezes o vetor quantidade de movimento ou momento linear. É neste momento, gente, que a translação, que é o momento linear, se transforma em rotação, porque eu tenho o momento linear girando, aí eu tenho o momento angular. Então, gente, pode-se demonstrar a nível superior que o produto vetorial de 2 vetores é o módulo do primeiro, no caso o vetor distância D, vezes o módulo do segundo, vetor momento linear Q, vezes o seno do ângulo formado entre o vetor D de dado e o vetor momento linear Q. Θ ou φ, que a gente está colocando aqui, sempre será o menor ângulo entre eles. Se você olhar para a figurinha, gente, a partícula em giro está formando 90 graus com D, né? O MV está formando 90 graus com D, a maioria de nossas questões. E essa distância é o próprio raio de giro. Então, olhando para essa expressão, eu posso dizer que D é o próprio raio. Quantidade de movimento, lembra da nossa aula anterior? Massa vezes velocidade. E o seno de 90, cadê o pessoal da matemática, Carlos? É 1. E eu ainda preciso lembrar da aula 10, né, gente? Que relação existe entre a grandeza de translação, velocidade linear ou escalar, e a grandeza da rotação, velocidade angular? Lá na aula 10, nós aprendemos que toda grandeza escalar, no caso a velocidade V, é a grandeza angular, no caso a velocidade angular vezes o raio. Então, no lugar de V aqui, eu vou botar velocidade angular vezes o raio. Então, como é que fica essa expressão, já fazendo o seno de 90 igual a 1? R vezes M vezes W vezes R. Com muito cuidado aqui, eu vejo que fica R vezes R ao quadrado. Então, gente, eu estou vendo que para um ponto material, uma partícula de massa m a certa distância do eixo de rotação, o momento angular dela vai ser
a massa dela vezes o raio do movimento ao quadrado vezes a velocidade angular. Gente, muito importante isso aqui, tá? O que seria essa massa vezes o raio ao quadrado? A partir de hoje, comparando com a expressão lá da bailarina, isso é o momento de inércia. Então, gente, preste atenção. Quando eu tenho um ponto material, uma partícula, a um certo raio de distância do eixo de rotação, o momento de inércia dessa partícula, anote aí que isso é importante. Toda vez que tiver uma partícula a uma certa distância de um eixo de rotação fixa, que é o raio, o momento de inércia dela vai ser sempre a massa dela vezes o raio de giro ao quadrado. Anotou isso aí, gente? Foi exatamente isso que nós concluímos aqui, ó. Por comparação, mr ao quadrado representa o momento de inércia do ponto material em relação ao ponto O. Agora preste muita atenção ao que eu vou escrever na sequência. No entanto, a bailarina ou o homem sobre a cadeira não representa um ponto material. É verdade, tem massa espalhada por tudo quanto é canto do eixo de rotação, ao longo dos braços, dos dedos, das unhas, não é verdade? Não é um ponto material. E dessa forma, o momento de inércia terá que ser calculado envolvendo conceitos de integral matemática superior. A gente faz uma integração de todas as pequenas massas ao longo do raio. Mas isso é assunto para a licenciatura física superior, tá bom? Então, o cálculo do momento de inércia para um corpo que não é um ponto material, como por exemplo uma pedra, e sim um braço com suas mãos, é calculado por integral. Então, nós vamos mostrar uma tabela com valores prontos. No curso de Física Superior, a gente faz essas demonstrações que eu já vou botar o resultado prontinho aí, tá bom? Então, a tabela mostra, quando a gente faz esse cálculo que não é do nível do nosso curso, o cálculo do momento de inércia para vários corpos em relação ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa. A unidade sempre vai ser quilograma vezes metro quadrado. Então, alguns exemplos. Esfera, que vamos ver em 2 ou 3 exercícios hoje. Gente, quando eu uso a tal da integral, a esfera em relação ao eixo de rotação passando pelo seu centro vai ser 2/5 da massa dela vezes o raio ao quadrado. Mais um exemplo. Um anel, um aro em torno do eixo do cilindro, coincidentemente, é igual a massa vezes r ao quadrado. Na realidade, não é nem que seja coincidentemente, é porque todos os seus pontos estão à mesma distância r. Funciona tipo um ponto material, tá bom? Mais um exemplo. Também vamos precisar muito. Uma barra fina, espessura desprezível, feita de mesmo material, que tem uma massa total m e comprimento L. O momento de inércia em relação ao eixo passando pelo seu ponto médio é 1/12 ml ao quadrado. Mais um exemplo. Momento de inércia de um cilindro que gira em relação ao eixo de rotação passando pelo seu centro. mr ao quadrado sobre 2. Gente, ao nível de ensino médio, escolas militares e Olimpíadas, esses valores de momento de inércia precisam ser dados, porque eles são calculados usando integral, tá bom? Em determinadas circunstâncias, no entanto, gente, o momento de inércia não vai ser calculado em relação ao eixo passando pelo centro. Ele pode ser calculado em relação, por exemplo, à extremidade de um disco. Então, se fosse aqui pelo centro, seria o I do centro de massa. Eu quero calcular qual seria o momento de inércia se ele girasse em relação ao eixo da borda. Então, é muito simples, gente. O I no eixo vermelho seria o I do centro de massa passando pelo centro, mais a massa total do corpo vezes a distância desse novo eixo ao eixo passando pelo centro. Isso a gente chama de teorema dos eixos paralelos. Então, você tem que ver, gente, se na questão ele está girando em relação ao eixo central ou se está girando em relação a uma das extremidades, tá bom? Para que você fique animado, eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor aquela situação que eu já mostrei, de uma barra fina homogênea de comprimento L com o momento de inércia passando pelo seu centro de massa. E por algum motivo, eu quero calcular qual seria o momento de inércia não em relação ao centro de massa,
mas em relação a uma das extremidades. Eu estou vendo que o valor é 1 sobre 3 ml ao quadrado. Vamos chegar a esse valor utilizando o teorema dos eixos paralelos. Então, I em relação a esse novo eixo que está na extremidade. Quanto seria o I em relação ao eixo da extremidade? É o I que passa pelo centro de massa, que é esse valor, mais o que, Carlos? Massa vezes a distância do novo eixo ao eixo que passa pelo centro de massa, ou seja, m vezes L sobre 2 ao quadrado. Com muito cuidado, o I do centro de massa é tabelado, 1 sobre 12 m vezes L ao quadrado, mais a massa vezes a distância do novo eixo, que eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. M vezes L sobre 2 ao quadrado. Com muito cuidado, aqui fica ml ao quadrado sobre 12, aqui fica ml ao quadrado sobre 4, 2 ao quadrado é 4. Vamos tirar o mínimo aí, né, Carlos? O mínimo entre 12 e 4 é 12. 12 por 12 dá 1. Vezes ml ao quadrado deu ml ao quadrado. 12 por 4 dá 3. Vezes ml ao quadrado. Se você somar ml ao quadrado mais 3ml ao quadrado, você vai encontrar quanto, Carlos? 4ml ao quadrado sobre 12. Vamos dividir em cima e embaixo por 4. Olha quanto foi que deu. Deu 1/3 de ml ao quadrado e aqui está a demonstração através do teorema dos eixos paralelos. Beleza? Eita, Carlos, show de bola. Gente, nas aulas 34 e 35, mais à frente, nós vamos ver a grandeza física torque, que vai ser estudada em detalhes. Nessas aulas, será analisado apenas o caráter escalar. E o torque será chamado lá de momento da força. Então, o momento da força é o aspecto escalar do torque. Por ora, vamos apenas relacionar com seu análogo no movimento de translação, a força. Então, para a gente, o torque vai ser um vetor. Nas aulas 34 e 35, como a gente vai se preocupar só com o valor, eu vou chamar a característica escalar do torque, aí lá eu vou chamar de momento da força. Mas do ponto de vista físico, momento da força ou torque é a mesma coisa. Só que momento da força é uma visão escalar e torque é uma visão vetorial, que é o que está acontecendo nessa aula de hoje, tá, gente? Então, para a gente entender qual seria o análogo da força quando a gente trabalha com rotação, é só você lembrar, gente, que se uma força atuar sobre um corpo, ela produz rotação. Então, na analogia entre translação, que é a força, nós temos o torque como grandeza angular. Em outras palavras, para achar o torque a partir da força, é só multiplicar pela distância até o eixo de rotação, chamado de braço de alavanca. Então, o torque vai ser a força que produz uma rotação em relação ao eixo. E que, por este motivo, ele vai ser dado pelo produto vetorial de R, que é a distância até o eixo de rotação, vezes a força F que está sendo aplicada. Como o produto vetorial é módulo de R vezes módulo de F vezes o seno de φ, lembrando que da figura a força é perpendicular ao raio. Então, o torque é em Newton vezes metro, porque eu vou pegar metro vezes Newton, Newton vezes metro, força, e D, que é a distância entre a aplicação da força e o eixo da rotação. Lógico que se o menor ângulo entre F e D for 90, como é que vai ficar a expressão, gente? Se for 90, o torque vai ser R vezes F, porque seno de 90 é 1. Então, a partir de agora, quando eu quiser calcular o torque, é só multiplicar o raio, que define o giro, vezes a força aplicada, os módulos dele, tá? O ângulo quase sempre vai ser 90 graus, como você está vendo na figura, que é 90 graus. Torque, R vezes F, beleza? Porque o ângulo é 90 graus. Veja que para o caso da bailarina, gente, por que o torque é nulo? Porque a única força atuante sobre o corpo da bailarina é o seu próprio peso que está aplicado no seu centro de gravidade, no próprio eixo de rotação. Então, a força na bailarina está no centro de gravidade dela, que é na altura do seu umbigo. Não produz torque. Ou seja, no caso da bailarina, o torque é nulo. É por isso que a gente pensa assim. Se o torque é nulo e o momento angular da bailarina se conservou, lembra, gente? Por que o momento angular da bailarina se conservou? Porque ao diminuir o momento de inércia,
aumentou a velocidade angular. Então nunca esqueça disso. A condição para que esse tal de momento angular, aquele que é o dedo para cima ou para baixo, se conserve, é que o torque exercido seja nulo. Condição para a conservação do momento angular, torque nulo. Qual era a condição para a conservação do momento linear na translação? Que a força externa fosse nula. Então, do mesmo jeito que para o momento linear se conservar, eu tenho que ter uma força externa nula, para que o momento angular se conserve, eu tenho que ter um torque nulo. E por que o torque é nulo mais uma vez? Porque ele está aplicado no próprio centro de gravidade da bailarina. Ok? Nunca esqueça disso. Chegou a hora de relacionar os dois mundos. Que dois mundos, Carlos? O mundo da translação, com o seu momento linear, com o mundo da rotação, com o seu momento angular. Gente, eu vou pedir para que você tire um print dessa tabela, ou, se necessário, faça as anotações e coloque no papel na porta do seu quarto, porque praticamente nós precisamos saber quem é o análogo de cada um. Por exemplo, no movimento de translação, para frente e para trás, nós temos a massa. No movimento de rotação, quem faz o papel da massa, digamos assim, faz igual os Power Rangers. Hora de morfar! Tchã! Vixe, Maria, Power Rangers nem sabe nem quem é, né, gente? Quem tem mais de 40, quem sabe? Foi mal aí. É o momento de inércia. No movimento de translação é a velocidade linear. O seu análogo, o seu comparativo no movimento de rotação é a velocidade angular. No movimento de translação, temos o momento linear. Hoje, aprendemos que o análogo do momento linear na translação é o momento angular. Força no movimento de translação. O análogo da força é o torque. Aceleração linear na translação. Aqui a aceleração angular. Você sabe que as grandezas angulares se relacionam com as grandezas lineares através do raio, né? Vimos isso na aula 10. E aqui temos a energia cinética de translação. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aqui é um momento importante, gente. Por quê? Quem faz o papel da massa no movimento de rotação? Não é o momento de inércia? Quem faz o papel da velocidade linear no movimento de rotação? Não é a velocidade angular? Então, se a energia cinética de translação é a massa vezes velocidade escalar ao quadrado sobre 2, a energia cinética de rotação vai pegar os análogos da massa, que na rotação é momento de inércia, e velocidade angular, que é o análogo da velocidade escalar na translação. Então, a energia cinética de rotação é momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2. Tabela importantíssima, tá? Então, gente, se tem as leis de Newton para a translação, nós teremos também, por analogia, as leis de Newton para a rotação. Primeira lei de Newton para as rotações. Na ausência de torques externos, o momento angular dos corpos se conserva. Momento angular se conserva quando o torque é nulo. Lá na translação, momento linear se conserva quando a força resultante era zero. Exemplo, bailarina e o homem na cadeira. Segunda lei de Newton para as rotações. O torque exercido sobre um corpo corresponde à variação do momento angular no respectivo tempo. Lá na translação era o quê? A força resultante corresponde à variação do momento linear no tempo. Lembra que na aula 29 nós vimos que a força resultante era a variação da quantidade de movimento no tempo, ou momento linear no tempo? Aqui, quem faz o papel da força é o torque. Aqui, quem faz o papel do momento linear é o momento angular. É por isso, tá? E a terceira lei, tá aí, o torque é a variação do momento angular no tempo, né? E a terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação. Aqui, a toda ação de um torque corresponde a um torque de rotação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. A toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. E na terceira lei na rotação, a toda ação de um torque tem um torque que reage com a mesma intensidade e mesma direção, porém em sentidos opostos.
E do mesmo jeito que as forças não se cancelavam na terceira lei de Newton, os torques também não se cancelam, porque eles estão em corpos diferentes. Carlos, achei muito interessante você trabalhar com analogia, tá? Então agora vamos começar alguns exercícios. Exercício 1 do fantástico livro, gente, Os Fundamentos da Física, da Editora Moderna. Um hamster é colocado numa gaiola cilíndrica que pode girar sem atrito em torno do seu eixo. Então alguém colocou o hamster dentro de uma gaiola cilíndrica. O hamster, que tem massa m minúsculo, começa a se deslocar com uma velocidade constante igual a v em relação ao solo. O raio da gaiola é R maiúsculo e seu momento de inércia em relação ao eixo R é I. Então, o momento de inércia da gaiola é a letra I maiúsculo. Ele quer saber qual é a velocidade angular da gaiola. Então, é assim, gente. Quando o hamster começa a se movimentar dentro da gaiola, pela terceira lei de Newton das rotações, a gaiola gira em sentido contrário, não é isso? O torque do hamster tem que ser compensado pelo torque da gaiola, é a terceira lei de Newton. Então, olha só, gente, com muito cuidado o que eu vou fazer. Primeiramente, eu quero que você use a regrinha da mão direita. Olha o hamster, como é que ele está se movimentando. Pega a sua mão direita, gente, e gire no sentido anti-horário. Você concorda que o hamster está girando no sentido anti-horário? Como ele gira no sentido anti-horário, ó, como é que ficou o torque? Olha para o azul na figura, gente. O torque ficou saindo. Quando o hamster gira, ele faz o movimento na gaiola para trás. Então a gaiola vai girar em que sentido? Horário. Faz agora o torque no sentido horário. Horário. Faz aí, ó. Sentido horário. Olha, câmera comigo, ó. Horário, os 4 dedos. Para onde é que ficou o torque da gaiola? Vou botar aqui para você, ó. Torque da gaiola ficou de vermelho, né? Então, para o hamster, girou como? Nesse sentido, torque para cá. Para a gaiola, torque para lá. Ora, você já sabe que o torque do hamster tem que ser igual ao torque da gaiola, né? Só que aí, gente, vamos lembrar, o vetor momento angular do hamster é no sentido mostrado, devido ao seu movimento no sentido anti-horário. Portanto, ele é positivo, tá? De azul, né? Pela terceira lei de Newton, como já dissemos, a gaiola vai girar no sentido horário, portanto, negativo, tá? De vermelho. Como atuam apenas forças internas ao sistema, o torque é nulo. Se o torque é nulo, gente, eu vou dizer que o momento angular do hamster mais o momento angular da gaiola é zero. Toda vida que o torque for nulo, o momento angular se conserva. Como antes era zero, estava tudo parado, depois tem que continuar dando zero. Então, o momento angular do hamster depois, mas o momento da gaiola depois, tem que ser igual ao momento angular antes, que é zero. Como é que se calcula o momento angular do hamster? Ponto material, pega-se o raio e multiplica pela quantidade de movimento. Então, vai ser raio vezes massa do hamster vezes a sua velocidade. Gente, toda vida que tiver um ponto material, você vai pegar o raio multiplicado pela sua quantidade de movimento, massa vezes velocidade. No caso da gaiola, gente, é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Ele não deu a massa da gaiola, ele deu o momento de inércia. Então, o momento angular, no caso da gaiola, que é um corpo extenso, é I vezes W. Passando menos I vezes W para o outro lado, ficou I vezes W. Então, se RMV é igual a IW, W é igual a RMV. Como ele quer a velocidade angular, passa dividindo o momento de inércia, terminou a questão. Tá aí, gente, questão maravilhosa do Fundamentos da Física, letra B. Questão número 2, obra-prima. Gente, atenção, questão talvez a mais importante da nossa aula de hoje. É uma questão muito tradicional em concursos públicos, questão muito tradicional para cair Enem, escola militar. Então, vou fazer bem devagarinho mais uma do Fundamentos da Física. João encontra-se em pé, em repouso, sobre uma plataforma horizontal que pode girar livremente, sem atrito, em torno de um eixo vertical. A plataforma está parada e João está segurando uma roda de bicicleta de momento de inércia I, que inicialmente está girando com velocidade angular constante em torno do seu eixo vertical em sentido horário. Então é negativo, porque é sentido horário, quando visto de cima. Então tá aí, gente, essa figura é a da esquerda.
está girando no sentido horário. É essa figura aqui, tá, gente? Girando no sentido horário. João está parado, a plataforma também, mas ele tem uma roda de bicicleta que está girando no sentido horário. Em certo instante, João inverte a posição da roda da bicicleta, que agora passa a girar nas mesmas condições com a mesma velocidade angular, mas agora em sentido anti-horário quando vista de cima. Agora o momento angular torna-se positivo, porque está no sentido anti-horário, está de azul. Nessa situação final, o sistema formado pela plataforma e por João, quando visto de cima, terá momento angular de valor igual a as alternativas 0, I vezes W, girando no sentido horário, I vezes W, girando no sentido anti-horário, 2I vezes W, girando em sentido horário, ou 2I vezes W, girando em sentido anti-horário. Com muito cuidado, vou fazer bem devagarinho. Vamos utilizar a conservação do momento angular, porque, mais uma vez, o torque é em relação ao eixo de rotação, que é onde está o peso de João. Torque é nulo, o momento angular se conserva. Então, lá vou eu. Inicialmente, vamos à situação inicial. Apenas a roda gira no sentido horário. Faz a sua mão direita, sentido horário, momento angular para baixo. Sim, eu já sei que é negativo, sentido horário. Então, o momento angular para baixo, sentido horário, ele é negativo. Como é que se calcula? Momento angular é o momento de inércia vezes W. Então, note que o vetor momento angular inicial do sistema, apenas a roda girando na situação inicial, é vertical e para baixo e tem esse valor. Então, momento angular inicial menos momento de inércia vezes a velocidade angular de giro. Preste atenção ao que vai acontecer agora na situação final. Na situação final, o vetor momento angular final tem que ser igualzinho ao momento linear inicial. Momento angular inicial. Momento angular inicial é menos I vezes W. Qual o detalhe marcante nessa segunda parte da questão? Quando o João inverte a roda, agora nós vamos ter dois momentos angulares. O da roda, que inverteu o sentido, e a plataforma com João. Porque, gente, veja, tem a roda e tem plataforma e João. São dois corpos envolvidos. A roda, que eu já sei que ela inverteu e ficou positivo, e a plataforma com João, que, acredite, vai se mover, porque vai ter um momento angular. Cara, mas por que você tem certeza que vai se mover? Pelo seguinte, gente. Se inicialmente é menos I vezes W, e no final o da roda é I vezes W, eu tenho que somar I vezes W alguma coisa para que continue menos I vezes W. Então, explicando melhor. Não tem que ser igual? Se antes era menos I vezes W e depois o da roda é I vezes W, tem que ter algum outro momento angular para que fique igual. E esse outro momento angular é do conjunto plataforma mais João. Então, em resumo, quando só a roda está girando e a plataforma estiver parada, se você inverter o sentido de movimento da roda, com certeza a plataforma com João vai se mover. E nós vamos encontrar esse momento angular agora. Como o momento angular da roda inverteu, ele girou no sentido anti-horário e eu já sei que o momento angular no sentido anti-horário é positivo, mantendo o mesmo valor, porque não mudou a velocidade angular ao girar. Então, agora lá vou eu. O que é que eu vou fazer? Sentido de movimento agora, ó, I vezes W, confirmando que é para cima mesmo. Então, lá vou eu. Vou passar o I vezes W para o outro lado aqui. Plataforma mais João fica menos IW com menos IW. Conserva o sinal e soma. Plataforma mais João vai ter um momento angular negativo. Se é negativo, está girando no sentido horário. Então, a plataforma com João gira no sentido horário com o momento angular dado por menos 2IW. Porque quando somar com IW, vai dar o inicial menos IW. Então, qual é a alternativa correta aí, gente? A alternativa correta vai ser, então, letra D, 2IW no sentido horário. Pare a aula, não passe sem revisar essa belíssima questão.
Ok, gente? Questão número 3, trago uma questão do Halliday. Uma sequência de questões do Halliday agora, essa é muito top, tá, gente? Uma barata que tem massa m minúsculo está na borda de um disco homogêneo de massa 4 vezes m, que pode girar livremente em torno do centro como um carrossel. Inicialmente, a barata e o disco giram juntos, com uma velocidade angular W0 0,26 radianos por segundo. A barata então caminha desde a borda até a metade da distância ao centro do disco. Letra A. Qual é, nesse instante, a velocidade angular do sistema barata mais disco quando ela chega na metade da distância até o centro? E letra B. Qual é a razão entre a energia cinética final e a inicial do sistema barata-disco? Foi dado que o momento de inércia de um disco, tá vendo como ele é dado aí? mr ao quadrado sobre 2. Há um disco de massa m maiúsculo e raio r. Então, gente, vamos lá. Situação inicial, barata e o disco gira com uma certa velocidade angular inicial W0. Situação final, a barata se aproxima, ficando na metade da distância entre a periferia e o eixo de rotação. Então, vamos lá. Tá aí a barata, amostrada, né? Amostradinho. Situação inicial, gente. A barata de massa m a uma distância r com velocidade angular inicial 0,26. Situação final, a barata de massa m, agora a uma distância r sobre 2, com uma velocidade angular que eu não sei. Então vamos usar a conservação do momento angular, porque o torque exercido é nulo, já que não existe nenhum tipo de atrito, e a rotação se dá ao torno de um eixo central. Momento angular final é igual ao momento angular inicial. O momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Na situação final, disco mais barata. Na situação inicial, disco mais barata, que são os corpos envolvidos. Agora, preste atenção. Na situação final, eu vou separar o momento de inércia do disco do momento de inércia da barata vezes a velocidade angular. E na situação inicial, eles estão juntos. Momento angular do disco mais momento angular da barata vezes W0. Com muito cuidado, lá vou eu. Galera, atenção agora. Quando se tratar da barata, é só pegar a massa vezes a distância ao quadrado. Atenção, quando é um ponto material, quando não há uma distribuição de massa, quando é um ponto material como a barata, é só pegar a massa dela pela distância ao quadrado. Quando é um corpo extenso como o disco, tem que ver o valor tabelado. Então, bora. Momento de inércia do disco. Massa do disco, M maiúsculo é 4M. A massa do disco é 4M. Então, esse M maiúsculo é 4M. Vezes a distância ao quadrado, que é o raio ao quadrado dividido por 2. No caso da barata, na situação final, ela está a uma distância R sobre 2. Olha a distância que ela está na situação final. R sobre 2 ao quadrado. Vezes W, que é a velocidade angular do sistema. Situação inicial. A mesma coisa, não mudou nada para o disco. 4m vezes r ao quadrado sobre 2. Mas a barata é diferente na situação inicial, porque na situação inicial ela está a uma distância r. Como é que se calcula o momento de inércia de um corpo, de um ponto material? Massa dele vezes a distância ao quadrado, vezes a velocidade angular inicial. Mudando a tela e com muito cuidado eu vou fazer aqui, ó, mr ao quadrado sobre 4. Deixei tudo igual, só a única coisa que eu fiz foi isso aqui. E lá vou eu, vou tirar o mínimo entre 2 e 4, é 4. 4 por 2 é 2, 2 vezes 4 dá 8mr ao quadrado. 4 por 4 dá 1 vezes mr ao quadrado. Ó, gente, consertei aí, né? 4 por 4 é 1 vezes mr ao quadrado dá mr ao quadrado, tá? Então, ficamos com o lado esquerdo aqui e aqui. Vou tirar o mínimo. 2 por 2 é 1 vezes 4mr ao quadrado, mais 2 por 1 dá 2 vezes mr ao quadrado. Vamos mudar a tela. 8mr ao quadrado com mr ao quadrado dá o quê? 9mr ao quadrado sobre 4 vezes w. Do lado de cá, 4mr ao quadrado com 2mr ao quadrado dá 6mr ao quadrado sobre 2. Com muito cuidado, se eu dividir 9 por 4 dá 2,25mr ao quadrado vezes w. 6 por 2 dá 3mr ao quadrado vezes w0. Galera, preste atenção, posso cortar mr ao quadrado com mr ao quadrado. Ficamos que W, então, é 3W0 por 2,25. Ô, Carlos, quem é a velocidade angular inicial do sistema? 0,26. Então, a velocidade angular final, quando você faz as contas,
aumentou 0,347 radianos por segundo. Mas, Carlos, por que ela aumentaria? Quando a barata se aproxima do eixo de rotação, a massa concentrou, diminuindo o momento de inércia, aumentando a velocidade angular. Gostei, Carlos, bom demais. Galera, quando nós fizemos que o momento angular final é igual ao inicial, eu não sei se você percebeu que 2,25 mr ao quadrado era o momento angular final e 3 mr, é o momento de inércia final. E esse 3 mr ao quadrado é o momento de inércia inicial. Por que eu preciso desses valores? Porque você deve lembrar qual é a expressão da energia cinética. Energia cinética final, momento de inércia, que é 2,25 mr ao quadrado, vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. E a energia cinética inicial? Momento de inércia inicial, que é esse aqui, confere no slide anterior, vezes a velocidade angular inicial ao quadrado sobre 2. Gente, aqui com muito cuidado, eu vou cortar 2 com 2 e vai ficar momento de inércia final vezes velocidade angular final ao quadrado, dividido pelo momento de inércia inicial vezes velocidade angular inicial ao quadrado. Gente, eu posso fazer I sobre zero aqui e ambos estão ao quadrado. Posso agrupar numa fração só, W sobre W0 ao quadrado. Neste momento, eu já tenho condições de substituir os valores. Quem é o momento de inércia final? 2,25 mr ao quadrado. Quem é o momento de inércia inicial? Está aqui em cima. 3 mr ao quadrado. Velocidade angular final, aumentou, né? 0,347. Velocidade angular inicial, 0,26 ao quadrado. Então, vou cortar mr ao quadrado com mr ao quadrado. Ficou 2,25 por 3, 0,75. A divisão 0,347 por 0,26 dá 1,335 ao quadrado. Com muito cuidado, fazendo 1,335 ao quadrado vezes 0,75, gente, eu concluo que a energia cinética final, dividido pela energia cinética inicial, aumentou. Tem um valor de aproximadamente 1,33. Está aí as respostas e você pode me perguntar, Carlos, o que fez com que a energia cinética não se conservasse? Quando a barata anda sobre o disco, ela realiza um trabalho sobre o disco, variando a energia cinética. Olha o que eu escrevi. O trabalho realizado pela barata sobre o disco no seu deslocamento faz aumentar a energia cinética do sistema, porque ela troca forças com o disco, aumentando a velocidade angular. Essa observação pode ser decisiva para um concurso. Tá bom, gente? Gostei, viu, Carlos, da questão 3. Mais uma questão do Halliday, exercício de número 4. Uma barra homogênea de 0,6 metros de comprimento e massa em mão, 1 kg, gira no plano do papel em torno de um eixo que passa por uma das extremidades, com um momento de inércia de 0,12 kg vezes metro quadrado. Gente, eu não preciso calcular o momento de inércia da barra, ele já deu. Quando passa pela posição mais baixa, a barra colide com uma bola, que é um ponto material, né, de massa de modelar de massa 0,2 kg, que fica grudada na extremidade da barra. Observe que o momento de inércia da barra foi calculado em relação ao eixo de rotação que está lá em cima. A extremidade já foi calculada em relação à extremidade. Se a velocidade angular da barra imediatamente antes da colisão é de 2,4 radianos por segundo, então, gente, a barra tem um movimento de rotação e imediatamente antes de colidir com a massa de modelar, sua velocidade angular é 2,4 radianos por segundo. Ele quer saber qual vai ser a velocidade angular do sistema barra massa de modelar, porque eles vão seguir juntos, imediatamente após a colisão. Tá aí as alternativas, então com muita calma, os dados estão aqui, vamos analisar. Antes da colisão, só a barra se movimenta com 2,4 radianos por segundo. Depois da colisão, a barra e a bola vão se mover juntos com uma velocidade angular que eu não sei. Então vamos lá. Momento angular depois da colisão é igual ao momento angular antes, porque o torque resultante é nulo. Momento angular antes é só pegar
o momento de inércia da barra, que é um corpo extenso, vezes a velocidade angular dela. E depois, cuidado, eu tenho o momento de inércia do sistema barra mais bola, vezes a velocidade angular do sistema, porque eles estão juntos, barra mais bola. Mas tenha muito cuidado agora. Antes, continua do mesmo jeito. E por que eu peço para você ter cuidado? Porque quando eu falo de momento de inércia da barra mais bola, o momento de inércia da barra já foi dado. E o da bola é ponto material. Toda vida que você tiver um ponto material, gente, não esqueça, ponto material. Massa dele vezes distância ao quadrado. O do corpo extenso, que é a barra, ou ele dá a fórmula ou você teria que calcular, tá? Então, gente, é exatamente esse o detalhe que eu queria comentar. Momento de inércia da barra foi dado. Olha o da bola aí, ó. É a massa dela vezes a distância dela até o eixo de rotação. Quando é ponto material, bota na sua cabeça. É a massa vezes a distância ao quadrado. Por isso que eu tive que separar os dois agora. Então, mudando aí a tela, gente, parece que nós já temos condições de substituir todos os valores. O momento de inércia da barra já está no enunciado, é 0,12. A massa de modelar está aqui, é 0,2. A distância da massa de modelar até a extremidade é o próprio comprimento da barra, que é 0,6 ao quadrado. E ele quer a velocidade angular da barra mais bola, eles juntos. Qual é o momento de inércia da barra? É o mesmo, 0,12. E qual é a velocidade angular da barra imediatamente antes da colisão? 2,4. Gente, estamos com a questão pronta. 0,12 mais. Quanto é 0,6 ao quadrado? 0,36 vezes 0,2. Vezes a velocidade angular da barra mais bola é igual ao multiplicado a 0,288. Faz essa conta aqui dentro, né, gente? 0,12 ou 0,120, tanto faz. 0,2 vezes 0,36, eu botei 0,072. Eu deixei com 3 casas, porque aqui eu quero que fique com o mesmo número de casas daqui, tá? Igual a 0,288. Ao somar 0,120 com 0,072, eu tenho 0,192 vezes velocidade angular da barra mais bola igual a 0,288. Passa dividindo 0,192, achei a velocidade angular do conjunto barra mais bola que seguem juntos. 1,5 radianos por segundo. Belíssima questão, letra C. Gente, atenção agora para as questões 5 e 6. Atenção, você deve lembrar da questão do pêndulo balístico lá na aula 29 de conservação do momento linear. Vamos fazer agora uma questão do pêndulo balístico, levando em conta também momento de inércia. Essa questão é irmã do pêndulo balístico lá da translação em momento linear. Eu acho essa questão extraordinária. Vai fazer concurso, gente? Grande chance dessa questão cair. Anote aí, questão top. Exercício 5 também do Resnick. Pessoal de Mecânica Básica 2, hein, gente? Muitas questões e umas dessas aí eu vou botar na prova, tá? Se você está assistindo o vídeo, ganhou questão de prova, tá legal? Uma bala de massa 1 grama, tá aqui ela, é disparada contra um bloco de massa meio quilograma, que está preso à extremidade de uma barra não homogênea, com 0,6 metros de comprimento. Então, gente, tem dois pontos materiais, a bala e o bloco. E tem um corpo extenso, a barra, que tem 0,6 metros de comprimento. O sistema bloco, barra, bala, depois que a bala bate no bloco, segue todo mundo junto, igual a questão anterior, né? Passa a girar no plano do papel em torno de um eixo fixo que passa pelo ponto A. O momento de inércia da barra em relação a esse eixo, graças a Deus, gente. Tanto na questão anterior como nessa, ele está dando o momento de inércia em relação à extremidade. Não tem o que fazer cálculo para o momento de inércia da barra. Vale 0,06 kg vezes metro quadrado. Considerando o bloco como uma partícula, assim como a bala, ponto material, e considerando que a velocidade angular do sistema, do conjunto, os três juntos, em relação ao eixo que passa pelo ponto A, imediatamente após o impacto é 4,5 radianos por segundo. Na questão anterior, ele deu a velocidade imediatamente antes da colisão. E agora ele está dando depois. Qual é a velocidade da bala imediatamente antes do impacto? Que questão magnífica, gente. Situação inicial.
Antes da colisão, só a bala se movimenta com a massa m e velocidade v. Após a colisão, todos juntos se movimentam com a velocidade angular w. Esses são os dados que daqui a pouco a gente comenta eles, tá bom? Então lá vou eu, momento angular depois, todo mundo junto com a velocidade angular w. É igual ao momento angular antes, só a bala com a velocidade v. Então vamos lá. Momento angular antes é só o momento angular da bala. Momento angular depois é o da barra mais barra e bloco juntos. Como eles são ponto material, eu juntei os dois num só, bala mais bloco. E a barra eu deixei separado. Você me pergunta por que é que eu separo? Porque a barra é corpo extenso, já tem o momento angular dela. Bala e bloco é ponto material. Como é que você calcula? Massa vezes distância ao quadrado. Carlos, estou entendendo perfeitamente o assunto. Então, momento angular antes. A bala é ponto material. É o momento linear vezes o raio. Gente, atenção. No caso da bala antes, eu tenho uma velocidade v e uma massa. Isso me dá uma quantidade de movimento. Se eu quiser calcular o momento angular antes da bala, eu faço a massa dela vezes a velocidade vezes o raio. É uma maneira alternativa de calcular o momento angular de um ponto material. Aí você me pergunta, mas Carlos, você não disse que era massa vezes distância ao quadrado? É, mas como ele está dando a velocidade da bala, ou pelo menos quer, é melhor você lembrar que também pode ser dado pelo momento linear vezes o raio. Até porque, se você fizer VW vezes R, dá mr ao quadrado, tá bom? Então, para ficar bem tranquilo, quando tem velocidade v de um ponto material, faça momento linear, que é o quê? mv, tá aqui, momento linear, que é mv, vezes o raio, que é o braço de alavanca à distância. Do lado esquerdo, gente, o momento angular da barra é o I da barra vezes o W. E o momento angular da bala mais bloco é a soma dos dois momentos de inércia da bala e do bloco vezes a velocidade angular. Por que eu separei? Porque aqui é um corpo extenso, barra. Por que é que eu deixei junto? Porque aqui é um ponto material, bala mais bloco, tá bom? Então, o lado esquerdo vai ficar I barra vezes W mais. Aí vou substituir agora, ó. O da bala, depois, ele tem velocidade angular. Como é que se calcula o momento de inércia de um ponto material? Massa vezes distância ao quadrado. E o do bloco? Também, massa do bloco vezes distância ao quadrado vezes W. Vamos mudar a tela, gente? Eu posso simplesmente aqui continuar com mv vezes R. Do lado de cá, W é fator comum. É a mesma velocidade angular depois. Botei ela do lado de fora e aqui dentro. Momento de inércia da barra, que foi dado. Momento de inércia da bala, ponto material, massa vezes distância ao quadrado. Momento de inércia do bloco, ponto material. Toda vida que é momento de inércia de um ponto material é massa vezes distância ao quadrado. Ok? Temos todos os valores, gente. Só que aí tem que ter cuidado, sistema internacional. A massa da bala está em grama, dividido por 1000. De grama para quilograma, o que é que eu faço, gente? Divido por 1000. 1 grama para quilograma, divide por 1000, Carlos, dá quanto? 0,001 quilograma. Massa do bloco já está em quilograma. Raio, 0,6. Momento de inércia da barra, foi dado, 0,06 quilograma vezes metro quadrado. Velocidade angular, depois, foi dada, 4,5. Está faltando só a velocidade da barra. Vamos substituir todos os valores, gente. Momento de inércia da barra, 0,06. Massa da bala, 0,01. Distância, 0,6 ao quadrado, que é o comprimento da barra, né? Massa do bloco, 0,5. Distância, 0,6 ao quadrado, vezes a velocidade angular, depois 4,5. E antes? Massa da bala, 0,01. Vezes a velocidade da bala, vezes a distância dela até o eixo, 0,6. Com muito cuidado, fazendo as contas, 0,06, aqui dá 0,36 vezes 0,01 dá 0,00036. Aqui, 0,36 vezes 0,5 dá 0,18.
Tudo isso multiplicado por 4,5, igual a 0,0006 vezes V. Seria bom a calculadora, né, gente? Ao somar isso aqui tudinho, gente, dá 0,24036 vezes 4,5 é igual a 0,0006 vezes V. Mudando a tela e multiplicando esses dois aqui, dá 108. 0,0006 passa dividindo 108, está aí a velocidade da bala, aproximadamente 1.800 metros por segundo. Você poderia fazer com notação científica, tá bom? 1.800 metros por segundo é a resposta, letra E. Obra-prima. Obra-prima, vou repetir. Gente, questão de nível já difícil. Posso garantir a você, com certeza absoluta, se cair questão de momento angular ou momento de inércia em concurso, até mesmo para professor, essa questão, gente, tem uma chance muito, mas muito grande de cair. Questão prioritária para você que vai fazer concurso, tá bom? Muito interessante, questão de um nível elevado. Vou fazer. Um pequeno bloco de massa 50 gramas, aqui está ele, desliza para baixo em uma superfície curva sem atrito, a partir de uma altura de 20 centímetros, aqui está ela. E depois adere a uma barra homogênea que tem massa 100 gramas. Essa barra é um corpo extenso, tem momento de inércia. O comprimento dela é 40 centímetros. A barra, após ser impactada pelo bloco, gira junto com o bloco de um ângulo θ em torno de um ponto O antes de atingir sua altura máxima, porque ele parou momentaneamente. O valor do cosseno de θ vale. E essa questão, diferentemente das outras, não deu o momento de inércia. O aluno vai ter que calcular o momento de inércia, porque tem um detalhezinho aí, tá? A gravidade é 10 e o momento de inércia que ele está dando na figura não é em relação à extremidade. Percebeu? Ele está dando em relação a um eixo central. E a barra gira, vou só voltar, gente, em relação à extremidade. Então, vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos. Porque a barra não gira em relação ao meio dela. Ela gira em relação à extremidade. Nas duas questões anteriores, ele já deu em relação à extremidade. Então, aqui já temos um pouquinho mais de dificuldade. Então, vamos dividir a questão em partes. Gente, eu vou fazer bem devagarinho e eu vou pedir para você ir parando a cada passo, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular a velocidade do bloco antes de atingir a barra. Então, é uma questão de energia mecânica. Como não existe atritos ao longo da rampa, utilizaremos a conservação da energia mecânica, porque eu só tenho um bloco se transladando para determinar a velocidade do bloco imediatamente antes de atingir a barra. Então, gente, essa primeira parte é uma questão de conservação de energia mecânica. Antes, o bloco está a uma altura h, depois só tem velocidade imediatamente antes de atingir a barra. Então, eu vou dizer que a energia mecânica depois, que é imediatamente antes de atingir a barra, é igual à energia mecânica antes, quando ele é solto de uma altura h. A energia mecânica depois é a cinética mais potencial, a energia mecânica antes é a cinética mais potencial. Depois, a potencial é zero, porque o meu nível de referência é o solo. Potencial, no final, o bloco está lá embaixo, é zero. E inicial, a cinética é zero, porque ele partiu do repouso. Então, eu vou ter que a energia cinética lá embaixo, depois, é igual à energia potencial lá em cima antes, né? Energia cinética lá embaixo, mv ao quadrado sobre 2, é igual à energia potencial antes lá em cima, porque a energia potencial depois é zero, está no solo, e a energia cinética antes é zero, porque partiu do repouso. Então, gente, com muito cuidado, fazendo mv ao quadrado sobre 2 é igual a mgh, cortando m com m, eu vou dizer que v ao quadrado é 2gh. V ao quadrado sendo 2gh, a gravidade é 10, a altura que ele foi solto é 20 centímetros. Tem que dividir por 100 para transformar em metros, 0,2. Então, V é igual à raiz de 2gh, a gravidade é 10, a altura em metros, 0,2. Então, isso me dá 2 vezes 10, 20 vezes 0,2, 4. Quanto é a raiz de 4? 2 metros por segundo é a velocidade que o blocozinho de massa M vai ter imediatamente antes de atingir a barra. Até aí, tudo bem, gente?
Perfeito. Agora, de forma semelhante às questões anteriores, eu vou calcular a velocidade angular do sistema bloco mais barra, porque o bloco vai junto com a barra. Eu vou usar momento angular. Antes, só tinha o bloquinho com a massa V, igualzinho a bala, lembra? Depois, bloquinho e a barra juntos com a velocidade angular W. Vou usar a conservação do momento angular. Na situação inicial, como já dissemos, temos apenas o bloco de massa M se movendo com a velocidade V. E na situação final, teremos esse bloco agora e a barra juntos. A barra tem massa em mão. Vamos calcular separadamente esses momentos angulares e depois impor a condição de igualdade. Então, momento angular inicial fizemos na questão anterior. mr ao quadrado? Não. Momento angular inicial, quando tem velocidade escalar V, você faz o momento linear vezes o raio. Lembra? É isso mesmo, cara. Momento linear vezes o raio. Não pode esquecer disso, gente. Quando estiver trabalhando com velocidade escalar, o momento angular de um ponto material é o momento linear vezes o raio, MVR. Eita, inicialmente esse é o momento angular. E tá aí os valores, 50 gramas, transformando para quilograma dividido por 100, 0,05. Aliás, por 100 não, por 1000, né? 1 quilograma tem 1000 gramas, né? Dividido por 1000. A velocidade, 1,98 metros por segundo. Eu arredondei para 2, não foi, gente? Vamos trabalhar com 2 arredondado. E o raio, 40 centímetros, trabalhando em metro, 0,4. Então, gente, não é 1,98 não, é 2. Vamos ajeitar, né, gente? Então, gente, ajeitei, né? Então, ficou massa 0,05, velocidade 2, e o raio é a distância do bloco até o eixo de rotação 0,4. Então, o momento angular inicial, ao multiplicar, 0,04 kg vezes metro quadrado. Eita, agora para calcular o momento angular final, calma. Primeiramente, vamos calcular o momento angular da barra em relação à extremidade. Porque ele não deu, nas duas questões anteriores ele deu, aqui você vai ter que calcular. O momento angular em relação ao eixo central é 1 sobre 12 mr ao quadrado. Como eu quero em relação ao eixo, aí você me pergunta, mas por que, cara, em relação ao eixo? Porque é em relação ao ponto de rotação. Ela não gira em relação ao meio, ela gira em relação à extremidade. Então, a gente precisa calcular esse momento de inércia. Vou usar o teorema dos eixos paralelos. Em relação à extremidade, que é o ponto O, é o I do centro de massa, que já foi dado, mais a massa da barra vezes a distância entre o eixo que passa pelo centro e a extremidade, r sobre 2 ao quadrado. Com muito cuidado, mr ao quadrado sobre 12, que é o centro de massa, mais mr ao quadrado sobre 4. O mínimo é 12, 12 por 12 é 1, vezes mr ao quadrado. 12 por 4 é 3, vezes mr ao quadrado. Lá em cima ficou 4mr ao quadrado sobre 12, dividir por 4 em cima e embaixo. E você lembra que eu já tinha feito esse cálculo? Fiz na teoria. Momento de inércia de uma barra fina em relação à extremidade é esse valor aí, eu já tinha feito, né? mr ao quadrado sobre 3. Pronto, com esse momento de inércia, agora eu tenho condições de ir lá para o momento de inércia do sistema. Momento de inércia da barra mais bloco vai ser o da barra que eu acabei de calcular, mas o do bloco é ponto material. mr ao quadrado. Gente, eu estou impressionado o quanto você está entendendo essa aula, viu? Parabéns, estou vendo aí muitos comentários no chat, parabéns mesmo. O momento de inércia da barra, que é um corpo extenso, mr ao quadrado sobre 3. O do bloco, ponto material, mr ao quadrado. Gente, já tem todos os valores, né? A massa do bloco eu dividi por 1000 para transformar em quilograma, 50 gramas por 1000 dá 0,05. A massa da barra, 100 gramas dividido por 1000 deu 0,1. E o raio, 40 centímetros, 0,4. Então, é só substituir 0,1, massa da barra, vezes 0,4 ao quadrado sobre 3, mais massa do bloco, 0,05, vezes a distância dele ao quadrado, 0,4 ao quadrado. Aqui, 0,4 ao quadrado é 0,16, e aqui 0,16. Faz essa multiplicação aqui, Carlos. Dá 0,1 vezes 0,16 por 3, dá 0,053. 0,05 vezes 0,16 dá 0,080. Qual é o momento de inércia do sistema barra mais bloco? 0,0133. E lá vou eu, momento angular final, tendo o momento de inércia da barra e do bloco, vai ser
momento de inércia do sistema barra-bloco vezes a velocidade angular. Então, vamos fazer isso. Seria 0,0133 vezes W. Essa velocidade angular é o que ele quer. Então, se eu igualar o momento angular final com o momento angular inicial, o inicial é 0,04, já calculei. E o final é este valor para achar o W. Igualando, isola o W, Carlos. 0,04 por 0,0133. Velocidade angular 3 radianos por segundo. Mas espera aí, não foi isso que a questão pediu, não. A questão complicou mais um pouquinho. Você achou a velocidade angular do sistema imediatamente após a colisão. O que a questão quer saber a que altura ele atingiu. Na realidade, ele quer o cosseno de θ. Então, agora que a dificuldade da questão torna-se um pouco grande, eu vou bem devagarinho. Existe um primeiro detalhe que passa despercebido pelos alunos e eu vou comentar bem devagarinho. Quando a extremidade Q da barra, está aqui a extremidade Q da barra, subir até uma certa altura, Hzão, que eu não sei, o centro de massa, por estar na metade do comprimento da barra, subirá a metade. Por que é que você concluiu isso, Carlos? Eu posso fazer uma proporção. Se a barra toda de comprimento R subiu Hzão, metade da barra, que é R sobre 2, vai subir H sobre 2, o centro de massa. Gente, sempre vai ser assim. O que a barra sobe, o centro de massa, por estar na metade, vai subir só a metade. Gravou essa informação? Pronto. Com essa informação, a questão agora dá para fazer. Eu vou ter que dar um jeito de relacionar esse ângulo θ com essa altura H que subiu e o comprimento da barra. Então, para isso, gente, eu vou querer que você dê uma olhada no triângulo O de ovo, P de pato, Q de queijo. Olha para esse triângulo aí. A questão está pedindo cosseno de θ. Do triângulo OPQ, vamos desenhar ele aqui, gente? O triângulo OPQ, está aqui ele, ó. Esse triângulo aqui, ó. OPQ. Eu tenho o quê, gente? Isso aqui é R menos H. Por quê, Carlos? O comprimento total da barra não é R minúsculo? Ela não subiu H maiúsculo? O que sobrou de O para P? De O para P é R, que é tudo, menos o Hzão que subiu. Muito bem, aqui é um ângulo de 90 graus. E aí, gente, isso aqui é R. Por quê? Porque isso aqui é o comprimento da barra. Entendi, Carlos. Rzinho é o comprimento da barra. Isso aqui é o comprimento da barra menos o que subiu Hzão. Então, me diga o que é cosseno de θ em matemática. Cateto adjacente pela hipotenusa. Rzinho menos Hzão sobre Rzinho. Guarde isso aí, né? Cosseno de θ é Rzinho menos H sobre Rzinho. Vamos passar o Rzinho multiplicando o cosseno de θ. E daqui eu tiro que o Hzão é igual a Rzinho menos R cosseno de θ. Ou seja, o Hzão, colocando Rzinho em evidência, é 1 menos cosseno de θ. Você está querendo me perguntar por que eu estou escrevendo H em função do cosseno de θ. É porque esse Hzão, gente, tem a ver com a energia potencial gravitacional. E como ele quer o cosseno de θ, se eu sei que o Hzão tem a ver com a energia potencial, em determinado momento eu vou substituir ele por isso para tirar o cosseno de θ. Essa questão é muito parecida com a última questão de energia mecânica, aquela que o menino desce e vai saber o ponto que perde o contato. Guarde essa informação porque agora nós vamos usar energia mecânica. Conservação da energia mecânica. Energia mecânica final, onde a barra e o bloco estão parados, é igual à energia mecânica inicial, que é exatamente onde a barra e o bloco saíram com uma certa velocidade angular. Então, a energia mecânica final vai ser a energia potencial mais a cinética. Final é quando está parada a uma altura Hzão. Energia mecânica inicial, gente, é a potencial mais a cinética no momento em que eles saem aqui de baixo com uma certa velocidade angular. A energia cinética no ponto mais alto na situação final é zero porque parou. Então, eu vou dizer que a energia potencial na situação final, barra e bloco juntos a uma altura Hzão, é igual à energia potencial mais a cinética aqui embaixo, no momento em que eles saem juntos com uma certa velocidade angular. Carlos, qual o detalhe mortal da questão? É que quando eu falo em energia potencial, eu tenho que ver que eu tenho dois corpos envolvidos. O bloco de massa m minúsculo,
e a barrona de massa M maiúsculo. E no cálculo da energia potencial da barra, eu levo em conta a altura do centro de massa ou de gravidade. Nunca esqueça disso. É por isso, gente, que na situação final, esse mgh se refere ao bloco, massa dele, vezes a gravidade, vezes o Hzão maiúsculo. E essa parcela aqui é da barra. Qual é a altura do centro de massa da barra de massa M em relação ao chão? É R sobre 2, que é a altura do centro de gravidade antes, mais o que subiu, metade do que a extremidade subiu. Então, vamos ver se eu entendi. Na hora de calcular a energia potencial depois, eu tenho que levar em conta a energia potencial do bloco, que é mgh, e o da barra também é mgh. Só que essa altura é do centro de massa em relação ao chão. O centro de massa estava a uma altura R sobre 2, mas subiu Hzão sobre 2, a metade da extremidade Q. Ok? Com relação ao valor inicial da energia potencial na situação inicial, a barra é mgr sobre 2. Isso aqui é o da barra, ó. A energia potencial é mgr sobre 2. Lembre que antes a energia potencial tem a do bloco, que é 0, porque ele está no chão, mas a da barra não é 0, porque eu estou pegando o centro de massa dela, que está a uma altura R sobre 2. Na situação final, eu tive que somar metade do Hzão. E a energia cinética inicial não é a energia cinética de translação. É a energia cinética de rotação. E como é que se calcula ela? Momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2. Mudando a tela e desenvolvendo essa parte aqui, propriedade distributiva, gente. Fica massa da barra vezes a gravidade vezes a metade da distância da barra, mais massa da barra vezes a gravidade vezes a metade da altura que a extremidade Q subiu. Gente, posso fazer alguma coisa aqui? Posso. Eu posso cortar mgr2 com mgr2. E olha que legal, gente. Ficou mzinho Hzão mais mzão gh sobre 2 é igual a iw ao quadrado sobre 2. Vou multiplicar tudo por 2 para eliminar o denominador 2. Ao multiplicar tudo por 2, atenção. Aqui fica 2mgh. Aqui, 2 vai eliminar com 2, fica mgh. E aqui o 2 elimina 2, fica iw ao quadrado. Se você não entendeu, tira o mínimo, dá o mesmo resultado. Mudando a tela, Carlos, lá vou eu. Gh é fator comum. Então, 2mzinho Gh dividido por Gh fica 2m. Mzão Gh dividido por Gh fica emão. Aqui dentro, igual a iw ao quadrado. Gente, mas lembra que essa altura H se relaciona com o cosseno do ângulo? Caramba, cara, é mesmo. Esse Hzão aí, né? O que a extremidade subiu é Rzinho, que é o comprimento da barra, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, vamos substituir aqui dentro, né, gente? O que eu vou fazer agora, Carlos, com muito cuidado, vou jogar Rzinho vezes 1. Vou jogar o Rzinho para fora, aliás, e aqui dentro ficou 1 menos cosseno de θ. Parece que agora, gente, eu posso fazer o seguinte, que 1 menos cosseno de θ é iw ao quadrado dividido por toda essa parcela aqui. Observe que ele quer o cosseno de θ. Então, com muito cuidado, o que foi que eu fiz? Passei menos cosseno de θ para o outro lado e ficou 1 menos toda essa parcela aqui. O menos cosseno de θ passou para lá e ficou 1 menos essa parcela. Aí eu só fiz inverter os lados. Será que eu já tenho tudo aí, hein, gente? Parece que eu tenho todos os dados aí. Tenho, gente. O momento de inércia da barra 0,0133. O W, 3 radianos por segundo. A massazinha do bloco em quilograma 0,05. A massa da barra 0,1 kg. A gravidade e o comprimento da barra. Substituindo aí os valores aqui, gente. Tudo isso aqui, substituindo. Isso vai me dar 0,0133 vezes 9, dividido por 2 vezes 0,05 é 0,10, mais 0,1 vezes 4. Cosseno de θ é 1 menos isso. Mudando a tela, aqui em cima fica 0,1197, aqui embaixo fica 0,2 vezes 4,
Então fica 1 menos 0,1197 por 0,8. Então fica 1 menos 0,1496. Está aí o cosseno de θ, aproximadamente 0,85. Gente, nível alto da questão, mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque se cair uma questão de concurso de momento angular, possivelmente você vai acertar a questão e a gente vai conversar muito sobre isso. Se você usar uma calculadora científica, gente, o cosseno que dá 0,85 é aproximadamente 32 graus. Exercício número 7. Do alto de dois planos inclinados sem atrito e altura h em relação ao solo, são abandonados ao mesmo tempo, do primeiro um cubo e do segundo um cilindro, ambos de mesma massa m. Determina a velocidade do cubo, que só tem translação, e do cilindro, que tem translação e rotação, porque ele está girando, né? Ao atingir o solo em função de g, que é a aceleração da gravidade, h. Foi dado que o momento de inércia do cilindro, corpo extenso, mr² sobre 2. Por que é que eu não preciso do momento de inércia do cubo? Porque ele não gira, ele só faz movimento de translação. Então, para o cubo, gente, é uma questão de energia mecânica que a gente já sabe fazer. Energia mecânica de B igual a energia mecânica de A. Então, para o cubo, a energia potencial de B é zero porque está no solo. E sua energia cinética lá em cima é zero porque partiu do repouso. Então, a energia cinética lá embaixo do cubo é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial do cubo lá em cima é mgh. Cortando mzinho com mzinho, passo 2 multiplicando. Esse resultado a gente já sabe, né, gente? Toda vida que um corpo sai de uma altura h sem atrito e só translação, a velocidade lá embaixo é sempre raiz de 2gh. A gente tinha comentado isso lá na aula de energia mecânica. Agora, para o cilindro não é assim, gente, porque para o cilindro tem rotação e translação. Energia mecânica de B é igual a de A, energia mecânica de B lá embaixo do cilindro é cinética em B mais potencial em B, e lá em cima cinética de A mais potencial de A. Potencial em B do cilindro lá embaixo, altura 0 é 0, cinética de A lá em cima é 0 porque sai do repouso. Energia cinética em B, essa é a diferença, gente. O cilindro translada porque desce e rotaciona porque gira. Eu vou repetir. O cilindro translada porque desce e rotaciona porque gira. Então, a energia cinética de translação do cilindro é m, velocidade escalar ao quadrado sobre 2, mais a sua energia cinética de rotação, seu momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. E a energia potencial de A do cilindro é mgh. Agora, vamos com calma. Essa energia cinética é a de translação, como já comentamos, essa é a de rotação. Vou tirar o mínimo, que é 2. 2 por 2 dá 1, mv ao quadrado aqui em cima. 2 por 2 dá 1, vezes iw ao quadrado. 2 por 1 dá 2, vezes mgh. Corta o 2, ficou só a parte de cima. mv ao quadrado mais iw ao quadrado é igual a 2mgh. Gente, o momento de inércia do cilindro foi dado que era mr ao quadrado sobre 2. Já vou substituir momento de inércia por mr ao quadrado sobre 2. Tiro o mínimo de novo. 2 por 1 é 2 vezes mv ao quadrado. 2 por 2 é 1 vezes mr ao quadrado vezes w ao quadrado. 2 por 1 é 2 vezes 2mgh dá 4mgh. Corta o 2, ficou só a parte de cima. 2mv ao quadrado mais mr ao quadrado vezes w ao quadrado é igual a 4mgh. Ele quer a velocidade de translação lá embaixo. Mas, gente, o pulo do gato está aí. Como relacionar essa velocidade angular com a velocidade escalar? Na aula 10, a gente viu que toda grandeza escalar é angular vezes o raio. Então, eu posso dizer que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Então, isolando a velocidade angular é V sobre R. Vamos substituir no lugar de W, V sobre R, botar logo tudo ao quadrado, fica V ao quadrado sobre R ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vejo que esse R ao quadrado corta esse R ao quadrado. Então, ficamos 2mv ao quadrado mais mv ao quadrado igual a 4mgh. Lembre que R ao quadrado cortou R ao quadrado. Então, agora, 2mv ao quadrado mais mv ao quadrado dá 3mv ao quadrado.
Então, 3V ao quadrado, o M passa dividindo. Na realidade, ele cortou esse M com esse outro M. Cortou M de Maria com M de Maria. 3V ao quadrado é 4GH, o resultado é impressionante. V ao quadrado é 4GH sobre 3, a velocidade do cilindro é raiz de 4GH sobre 3. Achei as duas respostas. Você consegue perceber que a velocidade de translação do cubo é maior que a do cilindro? Sim, porque aqui é 2GH. E aqui, se eu dividir 4 por 3, dá 1,33GH. Então, o cubo tem uma velocidade de translação maior que o cilindro. Por que aconteceu isso? Por que a velocidade de translação do cubo é maior que o cilindro? Porque o cubo, gente, chega primeiro à base do plano. Sabe por quê? Porque parte da energia cinética de translação do cilindro é utilizada na forma de energia cinética de rotação. O cubo chega primeiro que o cilindro. Você pode entender assim, gente. Duas pessoas numa corrida. Uma vai só para frente e a outra vai para frente e girando. A que vai só para frente chega primeiro. Então, o corpo que não gira chega com velocidade de translação maior do que o corpo que gira, desde, evidentemente, que eles tenham a mesma massa. Ok, gente? Exercício 7, muito legal. Gente, exercício 8, ela complementa um exercício de energia mecânica. Esse exercício é muito interessante, tá? No final da questão, eu vou fazer um comentário sobre a resposta se não houvesse a rotação, tá bom? Exercício 8, vamos lá. Uma bola maciça de latão, que tem massa 0,280 kg, rola suavemente ao longo de um trilho quando é liberada a partir do repouso, lá no ponto A, no trecho retilíneo. A parte circular do trilho tem raio Rzão e a bola tem um raiozinho que é muito menor que o raio do loop, assim. Então, esse raio da bolinha não vai influenciar na altura dela, porque o raio dela é muito menor que o raio do loop. Ele deu o momento de inércia de uma esfera, que é de uma bola, né? Qual é o valor de H se a bola estiver na iminência de perder contato com o trilho quando chega no ponto mais alto do loop, ou seja, o ponto B da parte curva do trilho? Então, esse H seria 2,5 raio do loop, 2,7, 2,9, 3,2 ou 3,5. Então, gente, cálculo da velocidade mínima no ponto B, já sabemos da segunda lei de Newton, que no ponto B de bola, normal e peso apontam para o centro. Por que é que o normal é para baixo? Porque ela está de cabeça para baixo. Normal mais peso é a resultante centrípeta em B. Já sabemos que na iminência de perder contato em B, vimos isso na aula 19 de resultante centrípeta, a normal é 0. Quando ele está prestes a perder contato em B, velocidade mínima em B, a normal é 0. Então, daqui, normal sendo 0, eu tiro que peso é igual a restante centrípeta em B. Mas o que é peso? Massa vezes gravidade. E o que é restante centrípeta? Ainda lembra? Massa vezes aceleração centrípeta. mvb ao quadrado sobre r. Cortando m com m, vb ao quadrado, deixe guardadinho é gr. Gente, o que eu vou fazer agora? Conservação da energia mecânica. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B de bola, porque não tem atritos. Energia mecânica em B é a soma da cinética em B mais potencial em B. Mecânica em A é a soma da cinética em A, de onde partiu do repouso, mais potencial em A. A energia cinética em B, ela translada e rotaciona o tempo todo. Gente, essa bola está sempre rotacionando, até mesmo na altura máxima. Então, na altura máxima, a energia cinética de B vai ser a energia cinética de translação, mvb ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética de rotação I, vezes a velocidade angular do ponto B ao quadrado sobre 2. Energia potencial em B de bola é mg, a altura que ele está. Como o raio dela é desprezível em relação ao raio do loop, ela está a uma altura de 2 vezes o raio do loop. Energia cinética em A é 0, partiu do repouso. E energia potencial em A, mgh. Está aqui. Então, mudando aí a tela, né? Lembrando que isso é translação e isso é rotação, temos o seguinte. mvb ao quadrado sobre 2 mais iwb ao quadrado sobre 2 mais mg2r é igual a mgh. Atenção, quem é vb ao quadrado, eu já calculei, é gr.
E eu também já sei da questão anterior que eu posso substituir essa velocidade angular de B em relação à velocidade escalar. Eu sei que a velocidade escalar de B é angular vezes o raio. Então, WB é VB sobre R. Então, vamos fazer isso, né, gente? WB ao quadrado vai ser VB ao quadrado sobre R ao quadrado. Então, vamos fazer isso. No caso da esfera, a gente ainda tem que o momento de inércia tem esse valor. Então, veja que eu vou substituir três coisas. O que está de amarelo é a velocidade mínima em B, VB ao quadrado. O que está de rosa é o momento de inércia da esfera, 2/5 de mR ao quadrado. O que está de verde é a velocidade angular, que é VB sobre R. Elevando ao quadrado é a escala de B ao quadrado sobre R ao quadrado. Vamos fazer as substituições de 1, 2 e 3 na expressão 4. Com muito cuidado, lá vou eu. VB ao quadrado é GR, momento de inércia 2/5 de mR ao quadrado foi dado. WB ao quadrado é VB ao quadrado sobre R ao quadrado. Sobre 2 mais mg2r é igual a mgh. Mudando a tela e com muito cuidado vou cortar r ao quadrado com r ao quadrado. E fica assim, quando eu cortei r ao quadrado com r ao quadrado, ficou 2/5 de mvb ao quadrado. Eu repeti tudo, tá, gente? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por 2. Poderia tirar o mínimo. Só que multiplicando por 2, eu elimino esse 2 e elimino esse 2. Então, vamos multiplicar por 2. 2 corta 2, fica mgr. Ao multiplicar por 2, esse 2 que foi multiplicado corta esse, fica 2/5 de mvb ao quadrado. Ao multiplicar por 2, fica 4mgr. Ao multiplicar por 2, fica 2mgh. E lá vou eu. Ficou mgr mais 2 dividido por 5 é 0,4. mvb ao quadrado. Mais 4mgr é igual a 2mgh. Mudei a tela novamente. E não podemos esquecer, né, que VB ao quadrado é GR. Mais uma vez, substituindo VB ao quadrado por GR. Então, com muito cuidado, mg é um fator comum a todas as parcelas, pode cortar. Feito isso, ficamos com R mais 0,4R, mais 4R é igual a 2H. O lado esquerdo me dá 5,4R. 1 mais 0,4 mais 4 dá 5,4R igual a 2H. Isolando a altura, que é o que ele quer, 5,4R sobre 2 está aí, excelente questão. A altura que foi solta, 2,7R. Gente, vou deixar a título de exercício. E se não fosse um cilindro, fosse um cubo que deslizasse, não haveria rotação e a letra correta seria a letra A. Se houvesse apenas translação no caso do cubo, fica a título de exercício, daria a letra A. Mas como girou, deu 2,7R, levando em conta o momento de inércia da esfera. Exercício número 9, espetacular, também questão típica de concurso. Chegamos a 1h30 de aula, né, gente? A figura mostra um disco uniforme de massa M maiúsculo e raio R maiúsculo, montado em um eixo horizontal fixo. Um bloco de massa M, M minúsculo, está pendurado por uma corda que tem massa desprezível e que está enrolada na borda do disco. Considere que a aceleração local da gravidade é G e que o momento de inércia do disco é dado por esse valor tabelado. Então tá aí, gente. Tem um bloco que, diferentemente das questões tradicionais de leis de Newton, agora nós temos uma polia que não tem massa desprezível e gira. Qual é a aceleração escalar, ou seja, a linear do sistema em função da massa em mão, da gravidade e da massa mzinho? Galera, interessantíssimo. A primeira coisa é usar as leis de Newton, né? Nós temos sobre o bloquinho de massa M, o seu peso e a tração no fio. E lá na polia tem a tração gerando um torque. Como é, Carlão? Essa tração, gente, ela está gerando um torque com essa distância R aqui. Então, vamos começar a segunda lei de Newton para o disco. Nós sabemos que na translação, força é massa vezes aceleração escalar. Quem faz o papel nas rotações da força? O torque. Quem faz o papel nas rotações da massa? O momento de inércia. Quem faz o papel da aceleração?
no movimento das rotações? A aceleração angular. Em outras palavras, eu estou usando força igual a massa vezes aceleração. Só que eu estou no mundo das rotações, porque eu estou falando do disco. Então, para o disco, força, massa vezes aceleração se transforma no mundo das rotações em torque, que substitui a força, momento de inércia, que substitui a massa, e aceleração angular, que substitui a aceleração escalar. Apliquei a segunda lei de Newton para o disco no mundo das rotações. Não é isso? Só que esse torque sobre o disco é também a tração vezes o raio. Sim, o torque sobre o disco também é força vezes a distância. Torque é tração vezes distância também. E o momento de inércia do disco já foi dado, mr² sobre 2. Carlos, que massa! E ainda eu sei que as grandezas angulares é a escalar pelo raio. Então, gente, a partir da expressão da segunda lei de Newton no mundo das rotações, eu ainda lembro que o torque é a tração vezes o raio. Ainda lembro que o momento de inércia do disco foi dado mr² sobre 2 e a aceleração angular é a escalar pelo raio. Você me pergunta por que eu fiz isso? Porque eu tenho, gente, que relacionar a rotação com a translação. E eu só posso relacionar isso se eu entrar com tração e aceleração escalar. Porque veja o que acontece quando eu substituir 2, 3 e 4 em 1. Vamos mudar a tela para ver o que acontece? O torque é tração vezes o raio, momento de inércia é mr² sobre 2 e a aceleração angular é a sobre r. Vou cortar r² com R, na realidade eu nem fiz isso, eu passei esse R para o outro lado e cortei R² com R², como você está vendo. Então, achei a tração igual a massa do disco vezes a aceleração escalar dividido por 2. Essa tração eu vou usar agora para o bloco. E aqui você já aprendeu comigo em leis de Newton, lá nas aulas 12 a 15. Olhando para o bloco que desce, segunda lei de Newton para ele, eu vou escrever que a força resultante sobre o bloco é a massa dele, que é o m minúsculo, vezes a aceleração. Força resultante sobre ele, peso menos tração. Porque se a aceleração está para baixo, o peso é maior que a tração. E aí, gente, o peso é massa vezes a gravidade, menos a tração é massa vezes a aceleração. Mas essa tração eu já calculei lá no disco, lembra? Eu não sei se você percebeu, gente, que quando eu usei que o torque é momento de inércia vezes a aceleração angular no disco, eu tive que escrever em função de grandezas de rotação, de translação, para que eu pudesse aplicar aqui ao bloco de massa M. Então, substituindo a tração pela massa do disco vezes a aceleração escalar sobre 2, lá vou eu, mg menos a massa do disco vezes a aceleração escalar sobre 2. A aceleração escalar do disco é a mesma do bloco, que um não se move em relação ao outro, igual a massa do bloco vezes a aceleração. Com muito cuidado, vou multiplicar por 2, ou tirar o mínimo, fica 2mg. Ao multiplicar por 2, corta com 2, fica ma. Massa grande, massa do disco vezes a aceleração, igual a 2ma. Aí o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente fazer o seguinte, vou passar esse menos massa grande vezes a aceleração para o outro lado, ficou 2mzinho-a mais mzão vezes a, igual a 2mg, né? Eu passei para o outro lado e troquei de lado, né? Então o lado esquerdo vai ficar a aceleração em evidência, 2mzinho mais mzão. Cuidado que eu não posso dizer que é 3m não, viu? Isso aqui é m maiúsculo, isso aqui é m minúsculo. Então, isolando a aceleração, 2 vezes a massa do bloco vezes a gravidade, dividido por 2 vezes a massa do bloco mais a massa do disco. Gente, anote aí, questão espetacular. Dá cá um abraço, né? Então, vamos ao nosso exercício 10, um exercício que tem que ter muito cuidado, muito parecido com o exercício 9, mas tem algumas coisas minuciosas aí, tá? A figura mostra uma esfera que tem massa M, raio R, rolando suavemente. Olha, tá de amarelo esse rolando suavemente, viu? Para baixo, ao longo de um eixo X, em uma rampa inclinada de ângulo θ. Note que é necessária a presença de uma força de atrito para fazer a esfera girar. E ela deve ser tipo estática.
pois rolagem suave significa que não desliza. Gente, atenção, toda vida que você tiver uma rolagem suave é porque ela não está deslizando. E a gente já aprendeu na aula 16 de força de atrito que se não deslizar, o atrito é estático. Então essa palavra aí, rolando suavemente, significa atrito estático, tá bom? E a outra consideração que a gente vai fazer é que para uma rolagem suave, a gente pode usar a relação da questão anterior, a aceleração do centro de massa, ou seja, a aceleração escalar da esfera, é a angular vezes o raio. Toda a grandeza escalar é a angular vezes o raio, ok? Com essas duas considerações, e ainda sabendo que o momento de inércia de uma esfera é esse valor, ele quer saber qual é a aceleração do centro de massa da esfera. Tá aí as alternativas todas dadas em função da gravidade e do seno do ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal. Então vamos à solução bem devagarinho, gente. Como já dissemos, a força de atrito estático existe na rolagem suave e o sentido dela é bem curioso, gente. Por que a força de atrito estático é para cima? Porque caso o corpo deslizasse no ponto P, o deslizamento é para baixo. Então, o atrito estático se opõe à tendência de deslizamento. Como ele tende a deslizar para baixo, a força de atrito estático é para cima. Nota que tem um raio, né, na esfera. Muito bem, cara. Então vamos começar pelo movimento de translação, uma questão de plano inclinado, aula 17. Gente, eu vou adotar o eixo positivo para baixo, né? Como a gente fazia lá em plano inclinado. Então, força resultante sobre a esfera vai ser força para baixo, P seno de θ ao longo do plano inclinado, menos a força de atrito estático, é igual à massa da esfera vezes a aceleração do centro de massa. Guarde isso. Agora, movimento de rotação, vamos fazer igual à questão anterior. Atenção, gente, a rotação da esfera se deve à força de atrito estático e ela está aplicada a um raio R do centro da esfera. Então, torque sobre a esfera R vezes a força de atrito é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Gente, que expressão é essa, hein? Questão anterior. O torque sobre a esfera é o momento de inércia vezes a aceleração angular. E o torque sobre a esfera é o produto da força vezes o raio. É, Carlos? É, tá aqui, ó. Caramba, é mesmo. Ó. Força de atrito estático vezes o raio. Sentido anti-horário positivo, né? Ei! Gente, se fosse sentido horário, tinha que botar o sinal menos aqui, viu? Então, quer dizer que é positivo por quê? Anti-horário. Sentido anti-horário, lembra que é positivo o torque? Pronto. R vezes força de atrito estático, positivo porque é anti-horário. É igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular. Mas espera aí. A aceleração do centro de massa, a escalar, é angular vezes o raio. Perfeito. Daqui eu tiro que a angular é a aceleração do centro de massa sobre o raio. E eu também sei que se eu substituir 3 em 2, como é que vai ficar? R vezes força de atrito estático é o I centro de massa, aceleração escalar do centro de massa pelo raio. Então, passando esse R, dividindo para o outro lado, ele vai encontrar esse outro R. Então, a força de atrito estática, caso ele pedisse na questão, seria o momento de inércia em relação ao centro de massa, que é em relação ao que ele está girando, né? Não tenho que usar o teorema dos eixos paralelos, vezes a aceleração escalar do centro de massa, dividido pelo raio ao quadrado, está aí a expressão 4. As expressões que nós vamos combinar, gente, é a primeira do movimento de translação e a 4 da força de atrito estático. Eu vou pegar a força de atrito estático, substituir na primeira, vamos fazer isso agora. Ao fazer, P seno de θ menos, quem é a força de atrito estático? I do centro de massa, vezes a aceleração escalar do centro de massa por R ao quadrado, é igual à massa da esfera vezes a aceleração do centro de massa. Mas espera aí, Carlos, peso da esfera é a massa dela vezes a gravidade. O I do centro de massa é o I da esfera que foi dado. 2/5 de mr ao quadrado.
Com muito cuidado agora, corto R ao quadrado com R ao quadrado e fica assim. Massa da esfera vezes a gravidade vezes o seno do ângulo com horizontal, menos 2 vezes massa vezes a aceleração do centro de massa dividido por 5, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Lá vou multiplicar por 5, ou tirar o mínimo. Se eu multiplicar por 5, aqui fica 5mg seno de θ. Ao multiplicar por 5, corta 5. 2m, aceleração do centro de massa. E ao multiplicar por 5, 5 massa, aceleração do centro de massa. Passa agora menos 2m, aceleração do centro de massa para o segundo membro. Ficamos que 5mg seno de θ é igual a 7 vezes m, aceleração do centro de massa. Cortando a massa da esfera com a massa da esfera, 5g seno de θ é igual a 7 vezes a aceleração do centro de massa. Passa o 7 dividindo, a aceleração do centro de massa não depende da massa da esfera, 5/7 de g seno de θ. Carlos, fiquei só com a dúvida. Por que você não disse que a força de atrito estática era o coeficiente de atrito estático vezes a normal? Porque em nenhum momento se falou em iminência de movimento. Cuidado, a força de atrito estático, neste caso, não é a máxima, porque em nenhum momento se falou em iminência de movimento. Cuidado, tá? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Turma de Mecânica Básica 2 do IFRN, essa aula é relativa aos capítulos 9 a 11 do nosso volume 1. Quero agradecer a vocês pela atenção dispensada o tempo todo, ao longo aí da aula de momento angular, que é uma aula muito importante, e no nosso curso de Física Licenciatura Superior, a gente vai fazer outras questões de Mecânica Básica 2, que envolve produto escalar, produto vetorial com determinante, derivadas e integrais, tá bom? Então, um abraço bem grande, fiquem com Deus.